Bom, a nossa intenção com esse programa que nós faremos agora é calcular a autonomia de um carro e quanto o motorista vai pagar para que ele possa abastecer o seu veículo. Para isso, nós vamos precisar que o usuário digite o preço da gasolina, digite o preço do etanol e também nós vamos mostrar para ele qual dos dois vai compensar mais, ou a gasolina ou o etanol. A partir disso, ele pode fazer uma seleção de qual combustível ele prefere e depois fazemos os cálculos que nós citamos no começo. Então, para começar, é preciso declarar uma variável float. Float são os valores quebrados. Então, um float para a gasolina, para o etanol e para a média dos dois, para calcularmos qual rende mais. Também vamos colocar caracteres do tipo char, que é para que o usuário digite letras e, consequentemente, o algoritmo possa atribuir algum tipo de valor ou algum tipo de saída de dados para essas letras. Então vamos colocar aqui no char a letra D para o combustível desejado, a letra C para a quantidade do combustível e a letra K porque o usuário também vai selecionar o carro que ele prefere. Então, aqui colocamos as nossas variáveis. Então, primeiramente, o usuário vai precisar digitar o preço da gasolina. Então, vamos colocar a opção aqui. Digite o preço da gasolina. Lembrando do ponto vírgula. E agora, vamos salvar essa variável aqui, que é do tipo float. Para a gasolina, que nós colocamos como a letra G. Vamos fazer a mesma coisa para o etanol. Então, aqui digite o preço do etanol. E também scanf para a letra E. Continuando aqui, precisamos fazer a média, que seria o cálculo de qual dos dois combustíveis compensa mais, que é feito por média igual ao preço do etanol sobre o preço da gasolina. Se essa média der maior que 0,7, então a gasolina compensa mais. Do contrário, o etanol vai compensar mais. Então, nós vamos precisar abrir um bloco condicional para isso, que seria o bloco if-else. Então, se a média for maior que 0,7, aqui faltou um ponto vírgula. Então, se a média for maior que 0,7, então ele vai imprimir que a gasolina compensa mais. E depois ele vai pular uma linha. Se não, ele vai imprimir que o etanol compensa mais. E também vai pular uma linha. Então a gente já pode testar o nosso algoritmo. Aqui faltou um ponto vírgula. Então vamos testar. Então vamos digitar o preço da gasolina. Vou colocar aqui um preço qualquer. A gasolina compensa mais de acordo com os preços que eu coloquei. Lembrando que o cedilha não ficou da maneira correta. Então, aqui temos que digitar o C normal para que fique visualmente melhor. Também, para que fique visualmente melhor, a gente pode adicionar uma linha antes dele mostrar esse texto de qual dos dois compensa mais. Justamente para que possamos ter uma visualização melhor. Depois disso, nós vamos pedir para o usuário que ele digite qual combustível que ele deseja. Então, vamos colocar qual é o combustível desejado.
Vamos perguntar se é gasolina ou etanol. Então, letra A, gasolina. E a segunda opção para o etanol. E qual será a escolha do usuário? Então, aqui podemos colocar sua escolha. E temos um scanf. Como o tipo de variável é do tipo char, então colocamos %c. A variável que nós vamos atribuir vai ser a d, de desejado, ponto vírgula. Só que tem um problema no char, que infelizmente muitas vezes ele não lê, não consegue deixar o usuário ter a possibilidade de colocar a opção, ou não ler a opção que o usuário coloca. Para corrigir esse bug, vamos precisar colocar nessa opção de scanf o código fflush s, entre parênteses, stdin e ponto vírgula, depois de todos os scanfs. Então, tanto aqui em cima como nos próximos scanfs, nós vamos precisar colocar esse fflush. Depois, nós vamos pedir que o usuário escolha a quantidade de combustível. Então, para ficar mais fácil aqui, escolha a quantidade de combustível para abastecer. E nós vamos dar 4 opções. Então aqui 1/4, 2/4, 3/4 ou preencher totalmente o tanque. Opções A, B, C e D e a escolha do usuário. Temos que colocar aqui também o scanf com o fflush. Lembrando que a nossa variável aqui, nesse caso, vai ser a letra C. Em seguida, ainda temos mais uma opção de escolha para o usuário, que é a escolha do carro. Então, vamos colocar aqui printf, escolha um dos carros. Teremos também 4 opções de carros. O primeiro, Ford Fiesta. Todos os carros 1.6, que nós escolhemos por esse algoritmo. O segundo, Renault Sandero. Depois, o HB20. Vou colocar aqui também Hyundai. E o Fiat Palio. Printf aqui para a escolha do usuário. E o scanf com o fflush, mas temos que trocar a variável. Então a gente já pode vir aqui e testar. Então, preço da gasolina, 3,19, etanol, vamos colocar aqui 2,80. Ó, a gasolina compensa mais. Combustível desejado, gasolina,
quantidade de combustível. Vamos preencher o tanque, letra D. Um dos carros, Ford Fiesta. Então, nosso programa está executando direitinho. Só que ele precisa me mostrar a autonomia e o preço que o motorista vai precisar pagar. Então, vamos abrir vários blocos condicionais agora. Primeiro, atribuímos a primeira variável, que é a letra D. Se o combustível desejado for o A, que no nosso caso é a gasolina, e a quantidade de combustível, que representamos pela letra C, for, por exemplo, 1/4, e o carro for o Ford Fiesta, que seria a letra A, então o nosso programa vai precisar apresentar esses 6 dados. O valor total a ser pago então a gente coloca aqui %.2f para que ele não apresente vários zeros e ele vai pular uma linha e depois qual o cálculo que ele vai fazer? Vai ser o preço da gasolina, que é o combustível que eu escolhi, vezes 12,5, que é a capacidade do tanque de 1/4. Depois, ele vai precisar me apresentar a autonomia. Então, vamos colocar aqui autonomia. E para não ficar muito extenso o valor, vamos colocar aqui 0,1f quilômetros. Aqui em cima eu também posso colocar reais, mas essa é uma opção do usuário. Como a capacidade de autonomia do tanque do Ford Fiesta é 12 km por litro, então nós colocamos 12 vezes 12,5, que é a quantidade de combustível que eu coloquei. Então, a partir disso, o usuário já pode ter a resposta para o Ford Fiesta naquela quantidade de combustível. Então, vamos colocar aqui os preços respectivos. Então, eu quero gasolina, quero colocar 1/4 e o Ford Fiesta. Então, ele vai me apresentar o valor total a ser pago, que vai ser de quase R$40, e a autonomia de 150 km. Vou fazer isso com todos os outros carros, com todas as outras condições. Como todos são iguais, nós podemos aqui adiantar o nosso processo para que esse programa aqui já está pronto, para que a gente possa perceber aqui, ó, a primeira condição que eu coloquei, a segunda vai mudar o carro, a terceira vai para o terceiro carro, depois para o quarto carro. Lembrando que a gasolina, que o combustível é a gasolina, e o usuário escolheu 1/4 do tanque. Depois, para o etanol, faremos a mesma coisa, com a diferença de que a nossa variável D vai mudar para a letra B, que seria a opção do etanol. Com isso, nós vamos fazer variáveis para todos os tipos de possibilidades que nós temos aqui, considerando a capacidade de autonomia do carro e também o número de litros que o nosso usuário vai querer colocar. Então, nosso programa é esse e está pronto para ser executado. É isso. Muito obrigado.